A chuva caía fina sobre o para-brisa quando o carro virou a esquina da rua Clemente Borges, no interior do Paraná, uma rua silenciosa, onde as casas se alinhavam como sentinelas de um passado que ninguém mais queria lembrar. O sobrado apareceu à frente como um vulto esquecido pelo tempo. 2 andares, pintura desgastada, portão enferrujado, janelas lacradas com ripas de madeira cobertas por poeira. A placa de vende-se tinha marcas de goteiras antigas e os números do telefone quase ilegíveis. Era o tipo de casa que todo mundo olha 2 vezes, mas ninguém tem coragem de perguntar. E foi exatamente por isso que ela estava tão barata. Para a família Monteiro, vinda da capital em busca de uma vida mais tranquila, parecia um recomeço promissor. Mas para a cidade era o reabrir de um ciclo enterrado, e o quarto 209 sabia disso. Roberto, o pai, desceu primeiro do carro. Suas botas afundaram na lama do pequeno jardim abandonado. Ao abrir o portão, sentiu o metal vibrar como se estivesse acordando algo. A esposa, Carolina, segurava o filho de 7 anos no colo, enquanto ele olhava para cima, fixamente, como se reconhecesse o lugar. "Ali é o meu quarto, né, mamãe?" Ele disse com a voz arrastada, apontando para uma janela que, segundo a planta atual da casa, dava para um depósito sem função no andar superior. Carolina franziu a testa, desconversou e seguiu para dentro com passos contidos. O corretor, que deveria recebê-los para a entrega das chaves, não apareceu. Apenas deixou o molho de chaves dentro da caixa de luz, como combinado. Ninguém queria entrar naquela casa com eles. Ninguém queria estar presente quando a porta se abrisse novamente depois de tantos anos. O interior do sobrado cheirava a madeira úmida, verniz antigo e algo mais indefinido, uma mistura agridoce que lembrava papel queimado e mofo. Os degraus da escada estalavam como ossos quebrando, e as paredes, mesmo recém-pintadas, exalavam uma estranha sensação de abandono. "Essa casa parece que respira", sussurrou Carolina, apertando o braço do marido. No segundo andar, havia 3 quartos, um com móveis antigos cobertos por lençóis, outro vazio, e o tal depósito que o menino apontara como seu. Quando tentaram abrir a porta desse último, a chave simplesmente não encaixava em nenhuma das fechaduras. A maçaneta girava, mas algo do outro lado parecia forçar contra. Roberto disse que deviam estar emperradas, mas quando encostou o ouvido na porta, ouviu um leve chiado, como um sopro contínuo, ou uma respiração. Na primeira noite, o silêncio era tão denso que parecia ter corpo. O menino Bruno se recusou a dormir no quarto montado para ele. Insistiu em dormir com os pais e ficava olhando para o teto, murmurando frases desconexas. "Tem fumaça lá em cima, tem cinza no teto, o menino está no escuro." Carolina achou que era apenas efeito da mudança, ou talvez de algo que ele viu na TV, mas algo no modo como ele falava arrepiava a espinha. A energia elétrica caía e voltava sem motivo. Os fios estavam novos, segundo o eletricista, mas as lâmpadas do andar de cima piscavam sempre às 3 da manhã, exatamente às 3, por 3 noites seguidas. No quarto dia, ao sair para comprar pão, Carolina cruzou com uma vizinha idosa chamada Dona Lourdes, que observava a casa de longe, sentada em sua cadeira de rodas. "Vocês compraram aquela casa?" ela perguntou, sem tirar os olhos da janela do andar de cima. Carolina confirmou com um sorriso educado. A velha franziu o rosto. Aquilo devia ter ficado lacrado. "Vocês tiraram os selos?" Carolina não entendeu. "Que selos? A casa fora reformada antes da venda." "A senhora conhece a história da casa?" ela perguntou. Lourdes apenas balançou a cabeça e disse: "Se ouvir batidas atrás da parede, não abra. E pelo amor de Deus, não deixe o menino subir sozinho." Naquela noite, Bruno acordou gritando. Dizia que alguém o chamava pelo nome. Quando os pais acenderam a luz, encontraram o menino em pé, virado para a parede do quarto com as mãos sujas de fuligem. Nenhuma vela havia sido acesa. Nenhum objeto estava queimado. Mas o chão logo abaixo de onde ele tocava apresentava uma leve marca escura, como se algo ali tivesse sido exposto ao fogo muito tempo atrás. Era a primeira marca do que viria. O quarto 209 estava acordando, e ele queria o menino de volta. Na manhã seguinte ao incidente da fuligem, Bruno permaneceu em silêncio durante o café.
seus olhos azuis fixos na manteiga que derretia no pão, como se algo estivesse queimando atrás de suas pálpebras. Carolina tentava conversar, perguntar sobre sonhos, desenhos, se ele queria brincar ou assistir TV, mas o menino não respondia. Ao invés disso, levantou-se, caminhou até a mochila escolar ainda guardada na caixa da mudança e retirou uma folha dobrada ao meio. Com um lápis grosso de cor preta, começou a desenhar com precisão assustadora uma planta baixa, uma planta da casa, mas não a casa atual. O que Bruno rabiscava continha escadas que não levavam a lugar algum, corredores em ângulos inexistentes e, principalmente, uma porta ao final de um corredor onde não havia nada construído. No topo da folha, escreveu com letra infantil torta, quarto 209. Roberto, ao ver aquilo, deu uma risada nervosa. Deve ter inventado. Esses jogos de videogame de arquitetura deixam as crianças criativas demais. Mas o papel, quando comparado ao layout oficial da casa, entregue pela imobiliária, mostrava algo estranho. A posição da tal porta extra coincidia exatamente com a parede onde a criança havia tocado na noite anterior. E o desenho era milimetricamente proporcional. Carolina decidiu ligar para a empresa que vendeu o imóvel. Perguntou disfarçadamente se havia registros antigos da construção original. Do outro lado da linha, silêncio. Depois de alguns segundos, a atendente respondeu em tom hesitante. Esse imóvel já passou por 3 reformas estruturais. A última foi em 1990, depois do incêndio. Carolina não mencionara nada sobre fogo, mas a palavra parecia saltar da boca da funcionária, como um espinho mal cicatrizado. Na tarde daquele mesmo dia, Bruno desenhou mais uma planta, só que desta vez com móveis. Uma cama encostada na parede, uma estante com brinquedos antigos e um guarda-roupa grande, com cheiro de fumaça, segundo ele. O mais estranho, porém, não era o detalhamento, era o ponto de vista. A planta era feita como se o menino a observasse de dentro do cômodo, e não de cima, como em desenhos comuns. Ele dizia frases desconexas enquanto desenhava. A cama tá quente, ele não consegue sair, a porta travou. Roberto começava a se incomodar, não com medo, mas com irritação. Isso é influência de internet. A gente precisa limitar o que esse menino vê. Mas Bruno não tinha acesso a nada. Os celulares estavam com controle parental. Ele não usava computador sozinho e sequer sabia escrever com fluência ainda. Quando Carolina o levou até o quarto onde supostamente estava o 209, o menino encostou na parede e sussurrou: "Tá quente ainda, mamãe. Cuidado com a maçaneta." Ela recuou, sentindo um arrepio subir pela espinha. Por instinto, encostou a mão na parede. Estava fria como concreto, mas o relógio de pulso dela, digital, travou por 1 segundo e depois apagou completamente. Quando voltou, marcava 3h12 e eram quase 10 da manhã. Tentando racionalizar, Carolina procurou plantas antigas da casa no cartório da cidade. Levou dias, mas conseguiu uma cópia de 1988 e ali estava. Um quarto extra no segundo andar, no final do corredor, batizado de Dormitório B209. Não havia menção dele nas plantas atuais. Após o incêndio, a parede foi erguida e o cômodo excluído do projeto, segundo a arquiteta responsável à época. Por pedido da própria família, disseram que não queriam que ninguém mais usasse aquele quarto. O motivo? O filho deles havia morrido trancado por dentro. Os bombeiros não conseguiram abrir a porta. Quando conseguiram entrar, o corpo da criança estava carbonizado, com a mão espalmada contra a parede, exatamente onde Bruno tocava hoje. À noite, Carolina guardou os desenhos do filho em uma pasta e os levou até o quarto do casal. Queria manter aquilo longe dele, mas quando acordou às 3h12, com um estrondo vindo do andar de cima, correu para verificar. Bruno estava dormindo profundamente, mas sobre a mesinha ao lado da cama havia um novo desenho, não feito com lápis, mas com carvão. O mesmo quarto, 209, agora em chamas, com uma figura desenhada de costas, olhando para a porta aberta. Na parte inferior da folha, uma frase torta: "Se eu sair, você entra no meu lugar." Naquela manhã, o cheiro veio antes da visão. Carolina acordou com uma irritação na garganta, uma sensação áspera no ar, como se tivesse dormido ao lado de uma churrasqueira apagada.
Tossiu algumas vezes achando que era o clima úmido da região ou talvez mofo escondido. Mas quando olhou para o lado, Roberto ainda dormia tranquilo. Desceu até a cozinha e nada queimava. Fogão desligado, tomadas ok, nenhuma vela acesa. Foi quando ouviu o filho tossindo no andar de cima. Correu. Bruno estava em pé, ao lado da cama, olhos abertos demais para alguém recém-desperto. Disse apenas: "Ele tá bravo. Disse que eu não desenhei a janela." O menino então apontou para o teto e disse que havia fumaça no canto, onde a parede encontrava o gesso. Carolina olhou. Nada ali, mas sentiu o cheiro de novo. Um odor sutil de plástico queimado, misturado com madeira antiga. Quando se aproximou da parede, percebeu que o gesso ali estava ligeiramente escurecido, como se tivesse sido exposto a calor por tempo demais. Ainda assim, não havia nenhum sinal visível de incêndio. Pensando que fosse paranoia, chamou Roberto, que chegou resmungando, dizendo que não sentia nada e que a casa era velha, normal cheirar estranho. Mas quando passou pela porta do antigo quarto 209, parou de repente. O alarme de incêndio instalado no corredor, aquele que nunca funcionara, começou a apitar estridente. Detalhe, ele estava desligado da rede elétrica, nem bateria tinha. Roberto arrancou o aparelho da parede, furioso, mas por precaução, chamou um eletricista no mesmo dia. O técnico revirou todo o painel da casa e garantiu que os circuitos estavam corretos. "Esse alarme não devia nem apitar, moço. Está morto. A não ser que alguém tenha ligado de novo. Mas não tem ligação." Diante da dúvida, Carolina pediu que o homem revisse os disjuntores do andar de cima. E então ele fez uma pergunta que congelou os dois. "Tem alguém usando aquele quarto do fundo? Porque tem um fio passando por dentro da parede, como se alimentasse uma tomada ali." Segundo o eletricista, aquele cabo não existia nas plantas. Ele fora puxado por dentro da alvenaria, por trás de uma parede supostamente sólida. Naquela mesma tarde, Bruno ficou febril. Dizia que o ar estava pesado e que não queria ir embora. Ao ser colocado na cama, pediu que a janela fosse mantida aberta, mesmo com chuva. "Precisa sair a fumaça, senão ele volta." Quando Carolina perguntou quem, o menino apenas respondeu: "O Lucas." Era a primeira vez que o nome surgia sem qualquer estímulo prévio. Nenhum parente, nenhum colega, nenhum personagem de desenho que conhecessem tinha esse nome. Ela anotou discretamente. Algo naquele nome soava conhecido. Revirando os arquivos do cartório que havia xerocado dias antes, encontrou um boletim da época do incêndio. Um único nome citado como vítima fatal: Lucas da Silva Gouveia. Idade: 8 anos. Causa da morte: carbonização por confinamento. À noite, a sensação de calor aumentou. Apesar da temperatura estar baixa, Carolina jurava sentir o colchão aquecido demais. Bruno teve outro pesadelo, gritando: "Não consigo sair!" Ele trancou a porta. Acordou com suor nas costas e a fronha grudada à pele, encharcada. Carolina correu para pegar uma toalha e, ao levantar o travesseiro, notou uma marca marrom escura no tecido. Cheiro forte, amargo. Era carvão? Fuligem? Que tipo de substância aparecia ali, vinda do nada? Colocou o travesseiro em um saco plástico e, no dia seguinte, levou até uma lavanderia industrial. O atendente, ao cheirar, disse algo que ela nunca esqueceria. "Esse cheiro é igualzinho ao de roupa queimada que a gente recebe de rescaldo de incêndio. Só que não tem tecido derretido. Isso aqui foi impregnado por fumaça muito antiga." Naquela madrugada, às 3h12, o alarme de incêndio, mesmo desconectado, voltou a apitar. Mas dessa vez, não parava. Roberto teve que quebrar o aparelho com uma marreta. Quando os dois voltaram a dormir, uma última coisa aconteceu. A babá eletrônica, instalada no quarto de Bruno por precaução, acendeu sozinha. Não captava som algum, mas por cerca de 5 segundos, emitiu uma imagem confusa, quase imperceptível. Uma silhueta escura sentada na beirada da cama do menino, com algo nas mãos. Algo que parecia pegar fogo lentamente. No canto da imagem, uma temperatura: 47 graus. No ambiente fazia 17. Foi na 7ª noite na casa que Bruno, subitamente, disse que não queria mais dormir com os pais. "Meu quarto tá pronto agora." Ele arrumou tudo.
declarou com serenidade desconcertante, apontando para a extremidade do corredor do segundo andar. O mesmo ponto onde, dias antes, não havia porta, apenas uma parede lisa. Carolina e Roberto congelaram. Quando foram verificar, encontraram ali uma porta de madeira envelhecida, com pintura descascada, como se tivesse sempre existido naquele local. O mais perturbador era a mesma porta desenhada por Bruno nas folhas de papel. Mesmo número gravado em letras metálicas tortas no topo. 209. Roberto, tentando manter o controle, tentou girar a maçaneta. Ela girou com facilidade, mas a porta não abriu. Era como se houvesse algo empurrando do outro lado. O menino se adiantou e colocou a mão na madeira. Não agora, ele ainda está mexendo nas coisas, murmurou. Ao ser questionado sobre quem era ele, respondeu sem hesitar: o menino que mora no fogo. Aquela noite seguiu com tensão crescente. Bruno se recusava a deitar no quarto montado para ele, e após um pequeno acesso de raiva, Carolina cedeu e permitiu que dormisse no colchão estendido no corredor, encostado na parede do 209. Quando o colocou ali, ele sussurrou: agora ele não fica sozinho. Ele fica mais calmo. Por volta das 2 da manhã, Carolina despertou com um som seco de madeira estalando. Levantou-se devagar e foi verificar. Encontrou o menino dormindo tranquilo, mas a porta do 209 entreaberta. Um filete de luz âmbar escapava por ali, como se houvesse uma lareira acesa do outro lado, mas não havia calor, nem fumaça, apenas a estranha sensação de que alguém observava do outro lado, sem piscar. Quando tentou empurrar a porta para fechá-la, ela resistiu. Uma força invisível a mantinha aberta o suficiente para que apenas o escuro respirasse. De repente, Bruno acordou. Sentou-se devagar e disse: não fecha, mamãe. Se trancar, ele fica bravo de novo. Na manhã seguinte, Roberto percebeu algo alarmante. As mãos de Bruno estavam vermelhas, com marcas escuras nas pontas dos dedos, como queimaduras de primeiro grau. O menino não se queixava de dor, apenas dizia: eu estava segurando a maçaneta, mas ela estava quente. Ele disse que eu precisava esperar até ela esfriar. Aparentemente, durante a madrugada, o filho havia entrado no quarto. Mas como? A porta, horas antes, estava trancada, e a maçaneta, segundo Carolina, não abria. Quando questionado, Bruno respondeu apenas: ele deixou eu entrar um pouquinho, só para ver os brinquedos dele, mas eu não podia sentar na cama. Desesperados, os pais tentaram contato com a imobiliária novamente. Disseram que havia um quarto a mais na casa e que estavam muito preocupados com interferência de antigas estruturas não relatadas. A resposta foi simples: senhor, a casa foi vendida com 2 dormitórios e um depósito. Não existe quarto 209 na planta aprovada. Roberto ameaçou acionar o CREA, mas a funcionária desligou. No mesmo dia, ele contratou um pedreiro local para examinar a estrutura do segundo andar. O homem subiu com uma lanterna, um detector de umidade e equipamentos simples. Quando voltou, sua expressão era lívida. A parede dos fundos, ela não é nova, ela é original, mas ela está oca. Tem coisa ali dentro. Enquanto isso, Bruno começou a falar de forma mais articulada sobre o menino do fogo. Disse que seu nome era Lucas e que Lucas estava cansado de ficar sozinho. Ele não entende por que não deixaram ele sair. Ele gritou muito e todo mundo ignorou. Agora ele quer que alguém escute. Carolina, em estado de negação, decidiu dormir no corredor com o filho, tentando protegê-lo. Mas naquela madrugada o inferno tomou forma. Às 3h12 em ponto, a casa inteira estremeceu. As luzes do corredor se apagaram. A porta do quarto 209 se escancarou com violência, revelando um ambiente iluminado por chamas fracas, mas constantes, como se queimassem sem consumir nada. No centro, uma figura encolhida, de costas, com o corpo coberto por uma fuligem quase líquida. Bruno, em transe, levantou-se e começou a andar na direção da porta. Carolina o agarrou antes que cruzasse o limiar. Mas do outro lado, a figura sussurrou em um tom grave e infantil ao mesmo tempo: ele me escuta e você me vê. Isso basta por enquanto. A porta se fechou com um estrondo e sumiu. Na manhã seguinte, o quarto 209 não existia mais. O sol mal rompia o céu quando Carolina saiu de casa com Bruno nos braços, trêmula e ofegante, como quem havia escapado de um acidente.
Desceu a rua tropeçando nas próprias pernas em busca de algo ou alguém que a ajudasse a entender o que estava acontecendo. Foi então que a viu. A velha senhora da casa em frente, sentada mais uma vez na cadeira de rodas, sob a varanda coberta por samambaias secas. O olhar da mulher não se voltava para Carolina, mas fixava-se como uma âncora na janela do segundo andar do sobrado, o mesmo ponto onde poucas horas antes uma porta havia se aberto para revelar o impossível. Carolina atravessou a rua com o menino ainda grogue nos braços. A senhora parecia já estar esperando. Ele viu o menino, não é? Perguntou sem qualquer introdução. Carolina parou no meio do portão. A senhora sabe o que está acontecendo naquela casa? A velha assentiu devagar, com um olhar que misturava pena e culpa. Eu sabia que alguém ia voltar para lá. Sempre voltam. Ninguém mora naquela casa por muito tempo, mas quando tem criança, quando tem menino pequeno, ele acorda mais rápido. Carolina se aproximou, sentou-se em um degrau e escutou pela primeira vez a história que ninguém mais na rua contava em voz alta. O nome da idosa era Esther. Morava naquela rua desde antes da casa ser construída. Ela contou que, nos anos 1980, a residência era habitada por uma família reservada, de poucas palavras. O pai trabalhava fora, a mãe vivia doente e o filho, Lucas, passava os dias trancado no quarto do fundo. Era um menino estranho, quieto, nunca brincava na rua, mas às vezes a gente ouvia música vindo de lá. Dessas de caixinha, sabe? Tocava sempre a mesma, mesmo quando ninguém estava em casa. Numa noite de julho de 1989, por volta das 3 da manhã, a vizinhança foi acordada pelo som de vidros estourando e um clarão laranja invadindo os quartos. A casa estava em chamas. Os bombeiros chegaram rápido. Conteram o fogo em questão de minutos, mas não conseguiram abrir a porta do quarto dos fundos. Os relatos oficiais afirmaram que a maçaneta havia derretido, que o calor interno era insuportável e que as janelas estavam trancadas com barras de ferro recém-instaladas. Quando finalmente arrombaram a porta, encontraram o corpo de Lucas encostado à parede, com uma expressão que ninguém jamais esqueceu. Olhos arregalados, como se ainda esperasse ajuda. A história local dizia que ele gritava, batia, implorava para sair. Mas ninguém, nem os pais, nem os bombeiros, chegou a tempo. O pai dele nunca mais falou uma palavra. A mãe morreu 2 meses depois. De tristeza, disseram. Mas eu acho que foi outra coisa. Aquela casa prendeu os dois e deixou o menino preso também. Esther revelou que, após o incêndio, a casa ficou lacrada com ordens judiciais e que uma das condições para que ela fosse vendida novamente era a eliminação do quarto do fundo. Eles ergueram uma parede, tiraram da planta, fizeram de conta que nunca existiu, mas ele ficou. E às vezes ele abre, quando sente alguém como ele, sozinho, esquecido, trancado. Carolina chorava sem entender o que sentia. Raiva, medo, culpa. Mas por que meu filho? Por que agora? Esther respondeu com um tom cortante, como quem revela uma maldição que já viu se repetir antes. Porque o Lucas não quer ficar sozinho, minha filha. Ele não entende por que morreu ali. Não aceita. Ele acha que ainda pode sair, se alguém ficar no lugar. A mulher, então, tirou do bolso de seu casaco um pequeno objeto envolto em pano. Era uma chave antiga, de metal pesado, com o número 209 gravado na lateral. Essa chave foi dada para minha irmã. Ela trabalhou como faxineira lá antes do incêndio. Disse que o menino sempre escondia coisas debaixo da cama. Uma vez ele entregou essa chave e disse: "Se um dia eu não conseguir sair, você dá para alguém que queira me encontrar." Carolina não queria pegar, mas algo em seu corpo, talvez o instinto materno, talvez o terror de estar impotente diante do que vivia, a fez estender a mão. A chave parecia gelada demais para um dia quente. Assim que ela a segurou, Bruno, que estava dormindo no colo, sussurrou sem abrir os olhos: "Ele vai abrir de novo, agora que a chave voltou para casa." Naquela noite, a porta ressurgiria, mas dessa vez não pediria para ser aberta. Ela abriria sozinha, e o que estivesse do outro lado não queria só ser ouvido. Queria ser libertado. Numa noite de julho de 1989, segundo Esther, um cheiro forte de queimado se espalhou pela rua.
As janelas do sobrado começaram a cuspir fumaça escura, espessa, e gritos abafados ecoaram por cerca de 3 minutos. Não mais que isso. Grito de criança, de um menino. Só ele gritava. A mãe não estava em casa. O pai, dizem que estava trancado no bar da cidade. Os bombeiros chegaram rápido, mas não rápido o suficiente. Encontraram a porta do quarto 209 selada por dentro. A maçaneta estava derretida e não havia como girá-la. Quando finalmente conseguiram derrubar a porta, o cômodo já era cinzas. E dentro dele, junto à parede dos fundos, estava Lucas, ou o que restara dele, com a mão encostada na alvenaria, como se pedisse socorro. Dizem que ele morreu em pé, que nem deitou, que nem tentou correr, como se estivesse esperando, ou aceitando. Carolina ouvia tudo com a garganta seca. Perguntou por que ninguém falava sobre isso, por que não havia nenhuma reportagem, nenhuma denúncia pública, nenhum escândalo. A resposta veio como um sussurro atravessado pelo tempo. A família, ela sumiu. Foi embora na calada da noite. Venderam a casa por procuração. Depois teve outra família, e outra, e outra. Sempre acontece alguma coisa, e sempre com os filhos. Esther revelou que, em 1994, uma menina começou a desenhar o mesmo quarto, mesmo número. Em 2002, um adolescente tentou dormir lá e foi encontrado desmaiado, com queimaduras inexplicáveis nas costas. A prefeitura mandou lacrar, mas com o tempo, alguém sempre tira os selos. Ela então perguntou: "A porta apareceu, não é?" Carolina ficou paralisada. Não sabia como responder. A velha continuou: "Ela aparece só quando ele quer, quando ele escolhe alguém." E então revelou o detalhe que fez o sangue de Carolina congelar. Meu neto foi o último antes do seu menino. Ele também começou a desenhar a casa. Também falava com alguém no quarto. Também sumia à noite. Só que um dia, ele entrou. A porta não abriu mais. 2 dias depois, a casa pegou fogo. Mas ninguém viu as chamas. Só ouviram o grito dele. Com as mãos trêmulas, Carolina pediu ajuda. Disse que precisava tirar o filho da casa, fugir, sumir. Mas Esther apenas abaixou a cabeça. Não adianta correr. Enquanto o menino lembrar, o fogo acende. Ele não precisa mais da casa. Ele precisa de memória. Que agora seu filho lembra por ele. Carolina começou a chorar. E então, pela primeira vez, Esther olhou nos olhos dela com uma dureza que parecia vir de algo além da vida. Mas talvez ainda dê tempo. Se você conseguir conversar com o menino, se ele parar de desenhar, se ele esquecer o quarto, porque se ele entrar de novo, aí acabou. Aí alguém tem que ficar no lugar dele. Carolina voltou para casa em estado de choque. Encontrou Bruno no sofá, desenhando com carvão em uma folha arrancada de um caderno velho. No topo da folha havia uma janela desenhada com traços trêmulos. Dentro dela, uma criança em chamas, e no canto inferior, pela primeira vez, uma assinatura com letra firme: Lucas G. Era como se a chave tivesse despertado algo ancestral na casa. Desde o momento em que Carolina a colocou sobre a cômoda do quarto, o ar ficou mais pesado. As paredes pareciam absorver os sons. A madeira rangia mais do que o normal. E os quadros, mesmo os mal fixados, tremiam levemente durante a noite, mesmo sem vento. Bruno passou o dia calado, andando de um lado para o outro, como se estivesse esperando por um sinal. Às vezes parava diante do corredor e dizia: "Ele está empurrando, mas está difícil, está presa." Roberto, cético, começava a ficar impaciente. "Isso é psicológico, Carolina. A gente está alimentando a fantasia dele. Só isso." Mas nem ele conseguiu explicar o que viram naquela noite. Às 3h12 da madrugada, como uma peça de teatro encenada em ciclo eterno, a casa acordou. As luzes piscaram. A TV ligou sozinha no volume máximo e, em seguida, desligou. E então, com um estalo seco que ecoou por todo o andar, a porta do antigo quarto 209, até então inexistente, apagada como uma lembrança negada, apareceu novamente. Ela não estava lá no dia anterior, nem sequer o batente, mas agora estava cravada no final do corredor, com o número metálico levemente pendido, como se tivesse sido arrancado e recolocado por mãos apressadas. Roberto avançou com fúria,
determinado a provar que aquilo era uma alucinação coletiva, um jogo da mente. Tentou abrir a porta com força, girando a maçaneta várias vezes. Nada. Estava trancada. Tentou então usar a chave que Carolina havia recebido de Esther. Ela encaixava. Mas ao tentar girá-la, ouviu-se um ruído metálico de dentro da parede, como um mecanismo travado há décadas tentando reagir. A chave girou apenas até a metade e parou. A porta não se moveu, mas uma brisa gelada escapou pela fresta, carregando o mesmo cheiro. Fuligem úmida, madeira carbonizada, pele queimada. Carolina segurava Bruno no colo. O menino tremia, não de medo, mas de ansiedade. Ele está esperando. Disse que eu esqueci a janela. Não pode esquecer a janela. O garoto então puxou um desenho do bolso. Era a planta da casa novamente, mas com uma linha vermelha circulando a parede que dava para o fundo da casa. O detalhe era claro. Uma porta em um lugar onde, arquitetonicamente, não deveria haver nada. Se a gente abrir ali, ele pode sair. Ou alguém pode entrar. No dia seguinte, Roberto, obcecado e cansado de ver a sanidade da família escorrer pelos dedos, contratou um pedreiro da cidade para investigar aquela parede. Pagou bem para que ele voltasse à noite, longe de olhares curiosos. O homem relutante aceitou. Às 21h já estava com a marreta e os sensores em mãos. Ao tocar a parede indicada por Bruno, o equipamento apitou como se houvesse um espaço oco atrás. Bateu devagar com a marreta e ouviu o som grave e abafado de vazio. Tem coisa aí. Um cômodo pequeno. Talvez uns 2,5 metros por 2. Não faz sentido, porque não está na planta. Carolina respirava fundo, o coração batendo como se quisesse fugir do peito. Então, abre. Com golpes secos, a marreta começou a destruir o reboco. Atrás da primeira camada, apareceu um revestimento antigo de azulejo. Por trás, madeira queimada. E, finalmente, uma porta. Inteira, intacta, encravada dentro da parede como um dente encravado na gengiva da casa. Tinha o mesmo número, 209, só que agora sem maçaneta. Apenas uma marca circular derretida, como se algo tivesse queimado ali de dentro para fora. A porta estava selada com tábuas, e entre as frestas, um leve brilho laranja, pulsante. O pedreiro largou a marreta e recuou. Moço, isso aqui não é normal. Isso aqui não é estrutura. Isso é outra coisa. Roberto tentou afastar o homem. Mas antes que pudessem decidir o que fazer, Bruno se aproximou sozinho. Tocou com os dedos sujos de carvão o centro da madeira queimada. E no exato instante em que sua pele encostou na porta, todas as luzes da casa se apagaram. Um grito veio de dentro. Não um grito de terror, um grito de alívio. Como se alguém dissesse do outro lado: agora sim. Bruno caiu desmaiado. E a porta sumiu de novo, engolida pela parede. Foi depois daquela madrugada, após a porta ser engolida de volta pela parede como carne que se fecha sobre um osso partido, que o nome começou a surgir nos cantos da casa, no vapor do espelho do banheiro, no meio dos rabiscos infantis de Bruno, na areia do tapete riscado com os pés sujos dele. Uma única palavra, repetida sem lógica aparente, mas que carregava um peso crescente a cada menção. Lucas. Era como se alguém tivesse espalhado sementes invisíveis e lentamente elas brotassem por todo o ambiente. O menino, que antes falava o nome casualmente, passou a cochichá-lo e depois a evitá-lo, até que por fim se calou. Mas não porque esqueceu, e sim porque parecia temer o som da própria voz. Carolina, assustada com o que o filho vivia, tentou forçá-lo a falar. Sentou-se com ele no sofá, mostrou os desenhos, apontou para o quarto do fundo, para as janelas, para a planta da casa. Quem é esse menino, Bruno? Por que ele está em todos os seus desenhos? Por que você escreve esse nome? O garoto hesitou, os olhos fixos no papel. Se eu falar, ele ouve. Ela perguntou quem. O menino que mora aqui, mas que não quer mais morar. Ele quer sair. Ao tentar insistir, Bruno se encolheu e começou a chorar. Mamãe, não fala o nome dele. Por favor. Ele fica com raiva. A partir desse dia, fenômenos novos começaram a se manifestar. O rádio da cozinha, velho e com antena quebrada, passou a ligar sozinho às 3h12, reproduzindo uma mesma canção. Uma melodia infantil, lenta, com uma caixinha de música soando ao fundo.
a mesma que, segundo relatos antigos de vizinhos, era ouvida antes do incêndio de 1989. Além disso, Carolina começou a encontrar palavras riscadas com carvão nos lugares mais improváveis, no teto da lavanderia, na parte de baixo do colchão de Bruno, na tampa interna do vaso sanitário. Palavras escritas com letra de criança, trêmula, tentando se esconder até mesmo da tinta. Não fala meu nome. Se esquecer, eu durmo. Se lembrar, eu queimo. Na tentativa desesperada de entender, Carolina pesquisou nos arquivos da biblioteca da cidade. Não havia muitas matérias sobre o caso, mas encontrou algo soterrado entre páginas de jornais antigos. Uma entrevista com o bombeiro, responsável pelo primeiro atendimento na noite do incêndio. Ele dizia que, ao derrubar a porta do quarto, viu algo que nunca esqueceu. A parede estava coberta de palavras riscadas com prego ou objeto pontiagudo, como se a criança as tivesse gravado no desespero. Entre elas, sempre a mesma frase: "Não diga meu nome, ele fica." Quando contou isso a Roberto, ele explodiu. Disse que aquilo era insanidade, que estavam deixando o garoto se afundar em delírios, que aquilo era histeria coletiva. Subiu as escadas aos gritos, determinado a resolver tudo naquela noite. Forçou a parede onde ficava a porta oculta e socou o gesso com toda a força. Nada. Mas enquanto fazia isso, Bruno começou a gritar lá embaixo em transe, olhos revirados. "Não, ele está ouvindo. Ele vai ficar bravo. Não diz de novo." Carolina correu para o filho e perguntou: "Dizer o quê, filho? Dizer o quê?" E ele respondeu com os lábios trêmulos, apontando para a parede. O nome dele, o nome que o papai gritou. Minutos depois, Roberto desceu do segundo andar, calado, as mãos tremendo. Disse apenas: Tem uma voz lá dentro. Eu gritei o nome. E a parede respondeu. Carolina tentou fazer com que ele explicasse, mas ele já não respondia direito. Passou a noite inteira sentado à mesa, olhos fixos no nada, com a respiração presa e irregular. No dia seguinte, ao abrir a porta do quarto onde ele dormia, Carolina encontrou a palavra Lucas, riscada mais de 30 vezes nas paredes, com objetos diferentes: pregos, garfos, caneta, caco de vidro. E no espelho do banheiro, escrita em vapor: "Agora você sabe quem eu sou." Bruno, ao ver aquilo, começou a soluçar. Tapou os ouvidos, trancou-se no armário e murmurava sem parar: "Ele vai me levar. Ele vai me levar. Ele me escolheu. Porque eu não esqueci. Porque eu disse o nome." A casa parecia mais quente. O cheiro de fumaça voltava com mais intensidade, como se o fogo não tivesse sido apagado, apenas aguardando. E naquela madrugada, a maçaneta da porta 209 surgiu novamente, vermelha, brilhando como ferro recém-aquecido, e ela girou sozinha. Foi naquela madrugada que o som veio. Não como um sussurro, não como os estalos e rangidos que a casa emitia desde o início. Aquela era uma voz, um grito, longo, arrastado, dolorido, vindo de dentro da parede como se alguém estivesse preso entre os tijolos, enterrado vivo, lutando para sair. Começou às 3h12 da manhã, com um baque seco, como se algo pesado tivesse caído do lado de dentro da parede, e depois seguiu com um grito agudo, como o de uma criança sufocando. Carolina pulou da cama e correu até o quarto de Bruno, com o coração descompassado. Encontrou o filho encolhido, olhos arregalados, mãos tapando os ouvidos, tremendo incontrolavelmente. "Ele tá preso! Mamãe, ele tá preso e gritando! Não consegue sair! Não consegue sair!" Ela não ouviu nada de imediato, até colocar o ouvido na parede do fundo, bem na área onde ficava, segundo os desenhos de Bruno, a cama de Lucas. E ali ouviu um lamento abafado, como se viesse de muito longe, ou de muito dentro. A voz pedia ajuda. Repetia frases como "me tira daqui, tá escuro" e "eu queimei, mas não morri". A entonação era claramente infantil, mas carregava um peso estranho, como se o tempo tivesse distorcido aquela alma. O som não vinha dos cômodos vizinhos, vinha da própria parede. Era impossível, mas real. Roberto tentou rebater, dizendo que poderiam ser ecos de canos ou encanamentos antigos, mas ele próprio não conseguiu negar o que ouviu quando encostou o ouvido. Uma criança chorando, repetindo palavras de desespero. Diante disso,
instalaram naquela mesma noite uma babá eletrônica, com gravação contínua no quarto de Bruno. Não queriam mais depender da memória. Precisavam de evidência. A câmera era equipada com áudio e visão noturna, conectada ao celular de Carolina. Durante as primeiras horas da madrugada, apenas sons comuns, passos leves, respiração. Mas às 3h11, a tela do celular ficou escura por 10 segundos e quando voltou, capturou algo impossível. Uma silhueta se movendo atrás da parede. Não uma sombra, uma presença com massa. Alguém ou alguma coisa pressionando o gesso por dentro, como se os próprios tijolos respirassem. E então, o som. Não me deixem sozinho. Eu não quero queimar de novo. O vídeo foi salvo, reassistido, reanalisado em câmera lenta. A silhueta se mexia como se estivesse se debatendo. Em um dos quadros, por uma fração de segundo, era possível ver um rosto encostado contra a parede fina, um rosto infantil, com as marcas negras do fogo desenhadas na pele. Olhos completamente brancos, boca aberta em desespero, como se o tempo estivesse preso ali dentro, junto ao menino. Carolina mostrou a gravação a Roberto. Ele não conseguiu terminar de assistir. Desligou o celular e saiu da casa sem dizer uma palavra. Quando voltou horas depois, estava com uma garrafa de uísque e os olhos vermelhos. Ele está pedindo ajuda, mas não quer só sair. Ele quer alguém no lugar. Naquela mesma noite, Bruno não conseguiu dormir. Repetia frases desconexas como: "Se eu entrar, ele sai. Ele quer meus olhos. Ele disse que a fumaça dói menos do que esquecer." Carolina decidiu levá-lo ao hospital, mas os médicos diziam que era apenas estresse. Receitaram calmantes infantis e recomendaram repouso. Nenhuma explicação para os pequenos hematomas que surgiram em suas costas, como queimaduras leves. "Podem ser dermatites ou reação alérgica", disseram. Mas os desenhos continuavam. E agora Bruno não usava mais lápis. Usava carvão. Usava cinzas do fundo da lareira desativada. Riscava o chão do quarto, as paredes, as portas, sempre desenhando a mesma coisa. Um quarto em chamas. E no centro dele, uma cama ocupada. E ao lado dela, uma cama vazia. A cada dia, o grito atrás da parede se tornava mais presente, mais vivo, mais humano e mais exigente. Ele não apenas chorava, ele chamava por nomes, chamava por Bruno, chamava por Carolina e, em um momento que quebrou a resistência de qualquer ceticismo, chamou por Roberto. "Pai, abre a porta, eu quero sair. Já está na sua hora." A casa, antes apenas silenciosa e estranha, agora falava, agora pedia, agora pressionava. E ninguém mais podia negar. O cheiro de fumaça persistia mesmo quando a casa estava trancada por dias. Mesmo quando todas as velas haviam sido retiradas, as tomadas verificadas, os móveis trocados de lugar para quebrar a energia, como sugeriu um benzedor da região. A fumaça parecia vir de dentro da madeira, do concreto, do tempo preso entre as frestas. E foi esse odor, denso e amargo como gordura queimada, que fez Roberto subir até o forro da casa. Não por coragem, mas por exaustão. Se não encontrasse a origem, teria que aceitar o impossível. Então ele pegou uma lanterna, um pé de cabra e escalou pela escada do hall até o pequeno alçapão no teto, que raramente era aberto desde a mudança. Lá em cima, tudo era poeira e silêncio. Tábuas antigas estalando sob o peso, fios desencapados cruzando o vão como veias expostas, caixas antigas deixadas por antigos moradores. Mas algo se destacava. No canto mais distante, perto da laje que ficava acima da antiga localização do quarto 209, havia uma caixa metálica, cinza, com marcas visíveis de queimadura em sua tampa. Ela estava parcialmente coberta por telhas quebradas e um cobertor chamuscado, como se alguém a tivesse escondido ali às pressas. Quando Roberto abriu, o cheiro que saiu foi insuportável, uma mistura entre fumaça velha e papel queimado. Dentro, havia um pacote envolto em plástico derretido, e dentro dele dezenas de fotos parcialmente queimadas. Cada imagem era um retrato do horror em fragmentos. Crianças em festas de aniversário, com olhos carbonizados pela chama que corroeu o papel. Brinquedos chamuscados, camas infantis com marcas de fogo, janelas lacradas com barras. E no centro da maioria das fotos, um mesmo menino.
cabelos castanhos claros, olhar tímido sempre à frente do mesmo quarto. O quarto do fundo, com o número 209 colado à porta. Em algumas fotos, ele sorria. Em outras, estava com expressão vazia, segurando uma vela acesa. Em uma das últimas imagens, tremida e escurecida, o menino estava encostado à parede, com a mão espalmada, exatamente como Bruno dormira dias antes. Na borda queimada dessa foto, rabiscada com algo como carvão, havia uma frase escrita com caligrafia infantil: "Se eu sair, quem fica?" Mas não era só isso. No fundo da caixa, sob as fotos, havia um bilhete dobrado e preso com fita adesiva derretida, escrito com letra adulta, trêmula, como se a mão tivesse queimaduras ou paralisia. A mensagem era curta. Ele não entende. Ele acha que ainda pode trocar, que se outro menino entrar, ele sai. Mas ele nunca sai, porque ele não morreu. Só ficou preso. O fogo levou tudo, menos ele. Não havia assinatura, mas o verso do papel continha a inscrição Gouveia, 1990, o mesmo sobrenome do menino. Era do pai? De algum parente? Alguém que tentou avisar? Roberto desceu do forro com a caixa em mãos e foi mostrar tudo a Carolina. Ao ver as fotos, ela caiu de joelhos. Reconheceu o quarto, a disposição dos móveis e até mesmo o cobertor que Bruno havia desenhado semanas antes, apesar de nunca tê-lo visto. Reconheceu também a estante da parede, o abajur de dinossauro queimado, exatamente igual ao que Bruno dizia existir no quarto do fogo. Não havia mais dúvidas. Ele não estava imaginando. Estava vendo. Mas como? Decidiram então mostrar uma das fotos para Bruno com extremo cuidado. Escolheram a menos violenta, uma em que Lucas estava sentado, sorrindo, diante de um bolo. Ao ver a imagem, o menino empalideceu. Esse é ele. É o menino do meu quarto. É o menino que me chama. Carolina tentou disfarçar o pânico. Perguntou onde ele o via. Bruno respondeu: "Às vezes na parede, às vezes no espelho, às vezes ele deita do meu lado quando eu tô triste. Ele não quer me assustar. Ele só quer sair. Mas ele disse que precisa de alguém que saiba como é ficar sozinho." Foi quando Carolina se deu conta. Lucas não estava assombrando. Estava se conectando, procurando na dor de outra criança a ponte para sair, para se libertar. Mas, para isso, ele precisava que alguém o entendesse, alguém o visse, alguém se oferecesse mesmo sem saber. E Bruno, tão sensível, tão imaginativo, tão vulnerável, era o receptáculo perfeito. Ele não era o primeiro, mas talvez fosse o último. Naquela noite, quando Carolina revisou as fotos pela última vez antes de guardá-las, percebeu uma imagem que não havia notado antes. Uma parede, uma cama, um espelho. E refletido no espelho, um homem adulto segurando uma câmera, com o mesmo rosto de Roberto, 30 anos mais jovem. Mas aquilo não era possível. Roberto nunca esteve naquela casa antes. Nunca visitou o local. Ou não lembrava. Do lado de fora, o som de madeira rangendo no andar de cima. A porta do quarto 209 voltava a se formar. Naquela madrugada, não foi apenas o som da madeira estalando que anunciou o retorno de Lucas. Foi o cheiro. Um cheiro acre, inconfundível de tecido chamuscado, como se a casa inteira tivesse sido exposta ao fogo e depois deixada para apodrecer em silêncio. O odor não vinha da cozinha, nem de fios elétricos, nem de nada rastreável. Ele surgia no meio dos cômodos, flutuando como uma presença. E com ele, sinais começaram a se espalhar por toda parte. Marcas escuras no lençol de Bruno, brinquedos com manchas de fuligem, o armário do banheiro com a lateral derretida. Carolina achava que estava enlouquecendo, até que, certa manhã, ao pisar descalça no chão de madeira do corredor, sentiu a tábua quente, como se alguém tivesse acendido uma brasa por baixo do assoalho. Roberto, cada vez mais pálido, tentava negar, mas também estava sentindo. O fogo não era simbólico, era físico, presente, e o mais perturbador, seletivo. Só tocava aquilo que estava perto de Bruno. Um dia, a mochila da escola dele apareceu com as alças chamuscadas. Outro, o travesseiro surgiu com um buraco no centro, queimado de dentro para fora, mesmo estando no quarto fechado. E então veio o momento em que tudo mudou. A babá eletrônica, que gravava durante a noite,
capturou uma imagem que Carolina não teve coragem de rever. Apenas descreveu. Bruno dormia e ao lado dele, sobre a cama, estava Lucas. Inteiro, sentado, cabeça baixa, corpo negro de carvão, mas com olhos azuis intactos, os mesmos olhos do próprio Bruno. E em sua mão, uma vela, acendida. A chama não tremia, não projetava sombra, apenas queimava, para dentro. Na manhã seguinte, Bruno amanheceu com bolhas nos dedos, como se tivesse segurado algo em combustão. Foi a vela dele. Ele disse que eu precisava segurar um pouco, senão ele se machuca. E eu não quero que ele queime mais. A fala foi dita com a naturalidade de uma criança ajudando um amigo a atravessar a rua. Carolina tentou medicar as mãos, ligar para um médico, mas no fundo sabia. Não era queimadura comum. Nenhum médico acreditaria. Nenhuma explicação bastaria. O calor começou a invadir a casa durante a noite, mesmo com janelas abertas e o clima frio do inverno paranaense. A temperatura no quarto de Bruno era sempre maior. O termômetro digital apontava 40 °C durante a madrugada, mas o aquecedor sequer estava ligado. As paredes suavam. O espelho do banheiro ficava embaçado mesmo com a casa fria. E na fumaça invisível que agora rondava o ar, podiam-se ver formas rápidas, sombras rasteiras que desapareciam quando olhadas diretamente. Ele está se preparando, disse Bruno uma noite antes de dormir. Tá acendendo tudo de novo. Ele disse que precisa do fogo para abrir a porta. E eu preciso estar do outro lado quando isso acontecer. A vizinhança começou a notar. Uma moradora da casa ao lado reclamou do cheiro de queimado constante, mesmo sem ver fumaça. Um entregador comentou que o asfalto na frente da casa parecia mais quente. E o carteiro disse em voz baixa: "Essa casa já queimou uma vez, né? Vai queimar de novo?" As paredes, antes silenciosas, agora estalavam a todo momento, como madeira velha se contorcendo sob pressão. E às 3h12 da madrugada, todos os dias, Carolina e Roberto ouviam os passos. Primeiro de criança, depois de 2 pares, e depois, mais um. Os móveis começaram a apresentar sinais irreversíveis. A porta da geladeira ficou cinza opaco. A madeira da mesa da cozinha rachou por calor excessivo. Um dia, a parede do quarto de Bruno amanheceu com palavras escritas em carvão diretamente sobre a tinta branca. Vai abrir. Ele volta quando estiver tudo pronto. Ninguém sai se ele não sair. Carolina apagava, limpava, pintava por cima. Mas as frases voltavam, exatamente iguais, mesmo sem ninguém no cômodo. Em uma última tentativa de entender, Roberto levou a caixa com as fotos queimadas até o corpo de bombeiros da cidade, alegando que havia encontrado material histórico de um incêndio antigo. Um dos veteranos, ao ver as imagens, empalideceu. Essas fotos não eram para existir. A perícia queimou tudo. Isso foi registrado. Por que elas ainda estão aí? Quando Roberto mostrou o bilhete assinado por Gouveia, 1990, o bombeiro recuou. Esse era o pai. Ele voltou 1 ano depois. Tentou entrar na casa sozinho. Ficou 3 dias lá dentro. Quando saiu, não falava mais, foi internado. Morreu sem nunca dizer o que viu. Roberto então perguntou o que aconteceu naqueles dias. O bombeiro respondeu com olhos baixos. Durante os 3 dias, a casa pingava água escura pelas frestas. E à noite parecia que queimava. Mas ninguém via fogo. Só calor e uma música de caixinha. Naquela noite, a parede do antigo quarto 209 começou a trincar. Sozinha. Uma rachadura vertical se formou no meio, como uma boca prestes a se abrir. E por entre as frestas, um sopro quente, como a respiração de alguém que ainda está lá dentro, esperando. Foi na 13ª madrugada que o tempo cedeu. Não com um estrondo, não com uma explosão, mas com um estalo seco, como uma costela se quebrando sob o peso de algo invisível. A rachadura na parede do quarto 209, aquela que nascera como uma linha sutil, agora rasgava o reboco do chão ao teto, pulsando em silêncio. Ao tocar nela, Carolina sentiu não a aspereza de uma fenda, mas o calor de um corpo febril. Era como encostar em alguém vivo, ou algo. Naquela noite, a sensação dentro da casa era diferente. O ar parecia mais denso, mais úmido, como se a umidade do passado quisesse invadir o presente. E foi então que, pela primeira vez, os relógios pararam. Todos.
Às exatas 3:02. Na cozinha, o digital congelou. No celular, a tela travou. No corredor, o antigo relógio de ponteiro fez tique e não fez tac. E nesse instante, a casa inteira pareceu exalar um suspiro. Longo, quente, sufocante. Bruno se sentou na cama, como em transe, e caminhou com passos firmes até o corredor. Carolina tentou detê-lo, mas suas pernas falharam. Sentia-se fraca, como se sugada por uma força contrária à própria vida. O menino caminhou até a fenda da parede, e ela se abriu. Não com violência, com suavidade, como cortina puxada para revelar um palco. E o que estava do outro lado era o ano de 1989. A decoração da casa havia mudado. A luz que saía dali era âmbar, como de lâmpadas antigas. O papel de parede era floral. No canto, uma estante com brinquedos da década perdida. Um rádio toca-fitas chiava uma música de ninar. E sobre a cama, exatamente como nos desenhos de Bruno, estava o quarto de Lucas, intocado, mas em chamas lentas. O fogo não avançava, apenas existia, ardendo nas bordas, como se mantido sob controle por uma vontade superior. O tempo não passava ali. Era um instante eterno, preso na hora do incêndio. Bruno entrou, cruzou a linha da rachadura e pisou sobre o carpete queimado. Nada o impediu, nada o queimou. Do lado de cá, Carolina tentou gritar, mas não havia voz. Do lado de lá, Bruno caminhava entre os móveis chamuscados como se tudo fosse natural. Tocou o rádio, pegou um carrinho de brinquedo. E então parou diante da cama. Ali estava Lucas, ou o que restava dele, sentado na borda como uma estátua de carvão que ainda respirava. Os dois se encararam. Um menino inteiro, outro quebrado pelo fogo, pelo tempo, pela solidão. E então, Lucas sorriu. Não foi um sorriso maligno, foi um sorriso de alívio, como se dissesse, agora você entende. E Bruno acenou com a cabeça. Do lado de fora, Carolina forçava o corpo a se mover. Conseguiu se arrastar até a porta, mas quando tentou cruzar a fenda, o calor a repeliu como uma parede invisível. Era como se apenas crianças pudessem entrar, ou apenas quem tivesse sido escolhido. Dentro do quarto, os dois meninos se aproximaram. Lucas estendeu a mão, e quando Bruno segurou, o incêndio começou. Dessa vez, não em chamas visíveis, mas em calor. As paredes da casa tremiam. O teto começava a estalar. A mobília rangia como se fosse partir, e então tudo se tornou vermelho. Carolina gritou e implorou, tentou arrancar o filho de dentro, mas ele já não estava mais ali. A fenda com um rugido se fechou, sumiu. E no lugar da porta, restou apenas a parede lisa, agora completamente enegrecida. Quando Roberto finalmente chegou ao segundo andar, viu a esposa ajoelhada gritando o nome do filho, mas não havia som, nem vestígios, nem Bruno, apenas a temperatura da casa, agora registrada nos sensores que ele mesmo instalara. 63 graus Celsius. A polícia veio, os bombeiros foram chamados. Disseram que não havia incêndio, que não havia fogo. Apenas calor extremo em pontos isolados da casa. Nenhum rastro de Bruno, nenhuma marca de fuga. Nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas Carolina sabia. Roberto sabia. E mais do que ninguém, Lucas sabia. Na manhã seguinte, a babá eletrônica ativou sozinha. Gravou 5 segundos, no escuro, sem imagem. Apenas uma voz infantil dizendo, agora eu não tô mais sozinho. Os dias seguintes foram como um pesadelo dentro de outro pesadelo. Um looping emocional, onde o tempo parecia repetir as mesmas cenas, com pequenas variações. A ausência de Bruno não era apenas física, era temporal. Era como se sua existência estivesse sendo gradualmente apagada da realidade. Os armários onde estavam suas roupas surgiam vazios. As fotos de família, aos poucos, revelavam apenas Carolina e Roberto, com o espaço entre eles difuso, como se um espectro tivesse sido retirado à força. Até mesmo o cheiro dele, o perfume do sabonete infantil, os restos de biscoito na mochila, havia desaparecido. Restava, no entanto, o calor, sempre o calor, e a hora, 3:12, todos os dias, exatamente como antes, porque agora
O ciclo havia recomeçado. Carolina deixou de sair do quarto. Passava o tempo deitada no chão, com os olhos fixos na parede onde estivera a última fenda. Tocava o concreto liso com as pontas dos dedos, esperando que ele se abrisse novamente. Mas ele não se abria. Roberto, por sua vez, se tornou obsessivo. Reinstalou câmeras em todos os cômodos, sensores de temperatura, detectores de gás, infravermelho. Dormia com a caixa de ferramentas ao lado da cama. Mas nada adiantava. Toda madrugada, às 3h12, a casa entrava em transe. As paredes estalavam. Os objetos tremiam. E durante exatos 3 minutos era possível ouvir passos de criança no andar de cima. Primeiro um par, depois 2, depois mais um. Como se Lucas não estivesse sozinho. Como se agora Bruno andasse com ele. Ninguém na cidade queria mais se envolver. O padre local se recusou a retornar à casa após uma tentativa fracassada de bênção. Disse ter sentido o chão se mover sob seus pés e escutado o som de chamas no confessionário. Uma psicóloga trazida de outra cidade durou menos de 10 minutos dentro da residência. Saiu chorando, alegando presença não resolvida, embora nunca tivesse mencionado crenças espirituais. Os vizinhos evitavam a rua. Crianças de outras casas tinham pesadelos. Uma delas, filha da nova moradora do sobrado da frente, desenhou em sua lição de casa um quarto com o número 209 e escreveu, com letras espessas, "Ele agora tem companhia." Carolina tentou fugir. Planejou vender a casa, sair da cidade e esquecer. Mas o carro não ligava entre 3h10 e 3h20 da manhã. A energia caía quando ela tentava fazer chamadas. E uma vez, enquanto arrumava as malas, encontrou a palavra "fica", escrita em fuligem na tela de seu notebook. Mais do que manifestações físicas, agora havia algo que parecia inteligente, que observava, calculava, esperava. E esse algo parecia saber. Carolina não iria embora. Não podia. Não enquanto acreditasse haver uma mínima chance de trazer o filho de volta. As gravações noturnas pioraram. Sons de choros abafados, risos infantis distorcidos, objetos sendo arrastados e, em uma ocasião, o som nítido de Bruno dizendo: "Mãe, tá tudo bem aqui. Eu só preciso que você venha me buscar." Roberto assistiu aquilo em silêncio. Depois, apertou o play novamente. E de novo. Até que percebeu. O áudio era o mesmo capturado pela babá eletrônica na noite do sumiço. Mas agora estava mais nítido, como se estivesse mais próximo, como se o tempo entre os dois mundos estivesse diminuindo. Foi nesse ponto que Roberto entendeu. A casa não era apenas assombrada, ela era um ciclo fechado, um sistema que se retroalimentava. Começava com um chamado, evoluía para manifestações, exigia um elo, uma criança, e então reabria a fenda. Mas, uma vez fechada, o sistema não parava. Ele reiniciava. E agora, com Bruno do outro lado, o ciclo precisava continuar. Porque Lucas nunca foi libertado. Ele apenas passou adiante a prisão. O incêndio de 1989 não matou Lucas. Ele o fundiu à casa. E agora, Bruno era parte dessa arquitetura maldita. Não como vítima, mas como herdeiro. Em uma noite sem lua, Carolina sonhou que estava dentro do quarto 209. Tudo era vermelho. As paredes pulsavam como carne viva. No centro, 2 camas, uma ocupada, outra vazia. E no chão, 2 brinquedos, um carrinho de madeira e uma boneca derretida. Ao tocar no carrinho, ouviu a voz de Bruno. "Mamãe, senta aqui comigo. Tá tão quente, mas eu não sinto dor. Se você entrar, ele sai. Aí eu volto. É só isso. É só trocar." Ela acordou com as mãos queimadas. No dia seguinte, a rachadura na parede reapareceu, maior, e uma maçaneta surgia lentamente no concreto. O ciclo não termina. Ele continua. Tudo havia se afunilado para um único ponto. A parede, antes muda, agora sussurrava constantemente. Sussurros graves e infantis ao mesmo tempo, como se a voz de Lucas e de Bruno se misturassem em uma única entidade quebrada pelo tempo. Carolina já não dormia. Roberto passava as noites acordado na sala, encarando a escada como se ela fosse engolir a casa inteira. E então, na 14ª madrugada,
A porta se formou de novo, completa, em madeira escura, trincada. O número 209 reluzindo como metal aquecido. E diferente das outras vezes, ela não estava mais trancada. Ela se entreabria sozinha, revelando, logo além da escuridão, o brilho de fogo lento, ardendo, esperando. Bruno não estava mais visível. Não se ouvia mais sua voz. Mas os sensores do corredor detectavam movimento todas as noites. Passos leves, circulares, como se algo ou alguém andasse em círculos no quarto inexistente. Carolina passou o dia seguinte diante da porta. Às vezes sentada, às vezes ajoelhada, às vezes com a testa encostada na madeira quente, esperando, ouvindo, chorando. Até que, pouco depois das 3 da manhã, a voz veio, clara, frontal, vinda não de dentro da parede, mas de dentro dela. Mamãe, eu tô com medo, mas ele disse que se alguém ficar eu posso ir embora. A frase foi dita sem emoção, como um recado entregue por uma criança programada. E então, outra voz surgiu por cima, mais grave, rouca, feita de fumaça. Você sabe o que tem que fazer. Você viu o que fizeram comigo. Eu não quero mais isso, mas eu não saio se ninguém entrar. Carolina recuou, o coração em disparada. A madeira da porta parecia pulsar sob seus dedos como se respirasse. Atrás dela, o quarto aceso em brasas. A cama de Lucas. E ao lado dela, agora, uma segunda cama, vaga, com lençóis vermelhos, como um altar esperando o sacrifício. Desceu correndo até a cozinha, encontrou Roberto dormindo com a cabeça na mesa, garrafa vazia ao lado. Tentou acordá-lo. Disse que a porta abriu, que Bruno ainda estava lá, que havia uma chance. Ele não reagia, até que ela gritou. Ele pediu. Ele disse que alguém precisa ficar. Se alguém ficar, ele volta. Roberto a encarou, os olhos vermelhos perdidos, mais despertos. Respirou fundo e disse com voz embargada: talvez seja isso. Talvez seja só isso que ele precisa. Alguém que fique. Só mais uma vez. Subiram juntos. Diante da porta, o calor era quase insuportável. Carolina tentava manter o controle, mas as mãos tremiam. Não pode ser você, ela disse. Você tem que me ajudar a trazê-lo de volta. Roberto a olhou com ternura, com resignação, com amor, e respondeu: você é forte, mais do que eu. Sempre foi. Eu sou fraco. Eu gritei o nome. Eu que deixei ele entrar. Eu devo isso a ele e a você. Antes que ela pudesse impedir, ele abriu a porta e entrou. A cena lá dentro era de uma beleza trágica. O quarto estava suspenso no tempo. Tudo queimava, mas nada se consumia. No centro, Bruno sentado, pálido, olhos fixos. Quando viu o pai, sorriu. Ele deixou. Disse que podia ir agora, porque o lugar vai ser preenchido. Roberto se ajoelhou diante do filho. Vai com a mamãe, ela está esperando. O menino hesitou. E você? Roberto segurou sua mão. Eu vou ficar. Só um pouco. Até ele dormir. Depois eu saio. Bruno se levantou. Caminhou em direção à porta. Antes de atravessar, olhou para trás. Lucas estava de pé, observando. Sorriu para Bruno. Um sorriso sem dentes. E disse: agora a gente entende. A porta se fechou com um estrondo. Carolina gritou, tentou arrombar. Mas não havia mais nada, só parede. Ela caiu no chão em desespero. Chorou até perder a consciência. Na manhã seguinte, Bruno estava deitado na cama. Frio, mas vivo. Respirando, como se nada tivesse acontecido. Mas quando ela o acordou, ele disse apenas: o papai vai dormir um pouco agora. Mas ele me deixou voltar. E a casa estava fria, pela primeira vez em semanas, mas a troca fora feita. Foi naquela mesma madrugada, após o retorno inexplicável de Bruno, que a casa silenciou. Um silêncio absoluto, denso, sufocante, como se todos os sons tivessem sido engolidos. O menino dormia. Carolina permanecia ao seu lado, olhos fixos na parede onde antes havia a porta 209, agora lisa, fria, sem marcas, como se nunca tivesse existido. Mas ela sabia, e Bruno também, sabiam que havia alguém do outro lado, que havia alguém ficando. A fenda havia se fechado, mas o que estava selado não era seguro, era apenas escondido, e o tempo voltava a se curvar, porque aquilo que foi incendiado uma vez
sempre queima de novo. Nas primeiras horas da manhã, a vizinhança foi acordada por uma forte explosão abafada. A casa dos Monteiro estava envolta em uma nuvem espessa de fumaça negra, mas sem fogo visível. Nenhuma chama, nenhum calor externo. E ainda assim, o cheiro de queima era insuportável. Os bombeiros chegaram em minutos, arrombaram as portas e encontraram a casa, intacta por fora, mas carbonizada por dentro. Como se o fogo tivesse se espalhado apenas pelas entranhas da estrutura, evitando paredes externas, mas consumindo tudo internamente. Móveis, roupas, piso, teto, memórias, tudo em cinzas, exceto o quarto de Bruno, intocado, frio, com a janela entreaberta. Os peritos ficaram confusos. Não havia foco de incêndio, nenhum ponto de ignição elétrica, nenhuma vela, fósforo ou curto-circuito. Apenas o colapso interno de toda a estrutura. E no centro do segundo andar, onde não deveria haver mais nada, encontraram um espaço vazio, redondo, com o chão derretido e paredes curvadas para dentro, como se algo tivesse sugado as chamas para um só ponto. Sobre esse ponto, um objeto solto no chão. A maçaneta do quarto 209, queimando lentamente, mesmo mergulhada em cinzas frias. Carolina, no hospital, permaneceu em silêncio durante os interrogatórios. Disse que a casa explodiu por dentro, que não houve fogo, que alguém havia ficado. Ninguém acreditava, mas também ninguém conseguia explicar. Quando a polícia solicitou acesso às câmeras instaladas por Roberto, todos os arquivos estavam corrompidos. As babás eletrônicas exibiam apenas estática, e o pendrive onde estavam os registros das vozes havia derretido, sem calor externo, apenas internamente, como se algo decidisse o que podia ou não sobreviver. Mas um último registro existia. Um dispositivo antigo, uma babá eletrônica esquecida na mala de Bruno que Carolina não notara. Um modelo antigo que funcionava com pilhas e cartão de memória. Um bombeiro encontrou, quase por acaso, e levou até a delegacia como parte da perícia. O conteúdo foi analisado dias depois, e em uma gravação de 1 minuto e 26 segundos, captada exatamente às 3:12, havia o som de passos leves, uma porta abrindo, 2 vozes sussurrando, e então por uma terceira voz mais grave que dizia: "Agora está equilibrado, agora eu descanso, mas lembrem-se, se me chamarem de novo, eu acordo." No final do áudio, um último som, um suspiro infantil, e depois, silêncio. Carolina e Bruno foram acolhidos por parentes em outra cidade. O menino pouco falava, não desenhava mais, não mencionava Lucas, mas às vezes, no meio da madrugada, se sentava na cama, olhos fixos na parede, e dizia: "O papai ainda está lá, ele me chama às vezes, mas eu não posso voltar, porque agora sou eu quem tem que esquecer." O terreno da casa foi vendido, as ruínas demolidas. A prefeitura afirmou que, por segurança, o local seria convertido em praça pública, mas algo deu errado. O solo recusava fundações, as máquinas quebravam, o concreto rachava, como se o lugar não quisesse ser apagado. Em 2024, uma nova equipe de demolição foi contratada, mas dias antes do início das obras, uma fita de áudio foi deixada anonimamente na sede da construtora. A voz gravada era baixa, com ruídos, mas clara. Uma criança dizendo repetidas vezes: "Não constrói em cima. Aqui é meu. Aqui é o quarto 209. Aqui eu fico." Passaram-se 3 anos desde o incêndio que carbonizou a casa por dentro. O caso caiu no esquecimento público, como tantos outros fenômenos inexplicáveis, varridos pela poeira burocrática de um Estado que prefere negar o que não entende. Os arquivos do Corpo de Bombeiros permanecem inconclusivos. As gravações desapareceram. As fotos foram catalogadas, seladas e arquivadas sob a categoria de acervo comprometido. A casa deixou de existir fisicamente, mas não simbolicamente. A Rua Clemente Borges, no interior do Paraná, ainda carrega o sussurro de algo que a vizinhança evita nomear. Os moradores antigos se mudaram ou fingem não lembrar. As crianças mais novas não são autorizadas a brincar na calçada em frente ao terreno. E mesmo vazio, o espaço onde o sobrado existia nunca está realmente silencioso.
No fim de 2026, o terreno foi oficialmente colocado à venda em um lote geral para especulação imobiliária. Um grupo de investidores de fora comprou a quadra inteira, sem saber, ou fingindo não saber, do passado sombrio do lugar. Um novo sobrado foi erguido, moderno, com acabamento em vidro fumê, sensores de presença e iluminação embutida. Nenhuma referência à estrutura antiga, nenhuma menção ao número 209. Mas no alicerce do piso superior, durante as obras, os pedreiros encontraram algo enterrado sob uma camada espessa de concreto derretido. Uma chave antiga, retorcida pelo calor, com um número ainda legível gravado na lateral. Ninguém comentou. Apenas jogaram o objeto em um monte de entulho. Mas naquela mesma noite, o alarme do canteiro tocou às 3h12 da manhã. E as câmeras captaram a silhueta de uma criança parada no segundo andar, dentro de um cômodo ainda não construído. Quando o imóvel ficou pronto, foi anunciado online por um valor abaixo do mercado. Rapidamente, um jovem casal com um filho pequeno demonstrou interesse. Moravam em São Paulo, sonhavam com uma cidade tranquila, arborizada. Visitaram o imóvel em uma manhã chuvosa. Foram recebidos por um corretor que evitava subir as escadas. "O segundo andar está impecável", disse, forçando um sorriso. Mas a planta foi ajustada, então ainda tem um quarto a mais do que o esperado. Ao subirem, encontraram o quarto extra ao fim do corredor. Sem número, sem janela. Mas com um detalhe: a porta estava fechada por dentro. O corretor riu, achando que era defeito da maçaneta. Mas o menino do casal aproximou-se da porta e disse algo que fez os pais congelarem. "Eu quero esse quarto, ele me chamou. Ele disse que tem brinquedos lá dentro." Os pais se entreolharam nervosos. "Você ouviu alguém, filho?" O menino assentiu. Encostou a mão na madeira da porta e completou. "Ele disse que estava esperando, que agora é a minha vez." Do lado de fora, o céu escureceu. O corretor olhou o relógio. Era exatamente 3h12 da tarde. Mas quando viu o visor digital, o número piscava entre 3h12, 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 como um erro de tempo, como uma mensagem, como uma repetição. A venda foi concluída naquela mesma semana. A família se mudou em silêncio. Não comentaram nada com os vizinhos. Não deram entrevistas. Mas, semanas depois, uma moradora da casa ao lado relatou um som que voltou a ouvir pela primeira vez desde 2023. Um som abafado, vindo do segundo andar. Passos de criança e risos misturados com choro. E então, em um final de tarde qualquer, um novo menino apareceu brincando na calçada. Sozinho, com um carrinho de madeira antigo que parecia ter saído de outra época. Quando uma vizinha perguntou seu nome, ele respondeu sorrindo: "Lucas", e correu para dentro da casa.